Matheus. E aí, Léo? Que não é o Pereira. Graças que não a é Deus. o Vital. Graças a Deus. Tá bem? Tô bem, e você? Bom demais. Bom ter você aqui mais uma vez. Muito obrigado. Um abraço para você, os nossos companheiros, a todo mundo do Brasil. Vamos lá a mais uma dança das cadeiras no fritador de técnico do momento. Tá impressionante essa SAF, hein? A gente achou que o negócio fosse mudar o cenário do futebol brasileiro. O Cruzeiro está no 6º treinador em um pouco mais de 1 ano e 2 meses. É muita troca, né não, Aelton? O X da questão está na sua camisa, Aelton. É isso aí, Léo. Grande abraço a você, Vanderlei, Matheus, seja bem-vindo mais uma vez. A você de casa, vamos tocar a bola, porque a situação realmente é complicada. Você está falando de SAF, a SAF fica inventando alguns argumentos para se safar dos seus erros, né? Vamos falar muito disso. Vamos falar muito disso. Ó, Nicolás Larcamón foi demitido pelo Cruzeiro nessa segunda-feira. O técnico ficou marcado pela eliminação da Copa do Brasil, que foi realmente uma marca muito triste para o Clube Celeste, e também pela derrota no Clássico, né? Na final do Campeonato Mineiro. Para mim, estava na mão do Cruzeiro. Tá? Não sei se o Matheus, que não veio ontem no programa, aqui pensa da mesma forma. O Cruzeiro entrou em campo campeão mineiro. E aí, errou demasiadamente. E acho que o Atlético, numa tarde feliz, aproveitou-se dos erros do Cruzeiro e de forma, com muita autoridade, foi campeão mineiro. O Nicolás Larcamón não aguentou o tranco. E aí o Cruzeiro já abriu conversas com quem, Aelton Aleixo, que você falou ontem? Gostaria que você desse a informação. Léo, ontem eu falava que o grande erro, né, foi uma provocação que você havia me dito aqui, me feito. Qual teria sido o grande erro do Cruzeiro? Eu falei, o grande erro foi ter dispensado o Seabra, o Fernando Seabra, e ele ter ido para o Bragantino. Porque se tivesse mantido, ele conhecia o elenco, sabia o que extrair dos seus atletas. Não estou dizendo que ele é aqui o supra-sumo, não, mas ele era, para o momento, para aquele instante, o nome ideal para dar início a um trabalho para um campeonato mineiro. Se não desse certo, era outra coisa. Mas para aquele momento, ele conhecia elenco, ele sabia o que fazer e o que extrair. Aí o Fernando Seabra foi embora para o Bragantino, o Cruzeiro deixou por incompetência. E o que aconteceu? Agora está voltando para cá para ser o técnico, para ganhar muito mais, com despesas muito maiores. Mas pelo menos estão fazendo uma correção de rota e eu espero que seja feliz. E essa correção pode custar caro para o Cruzeiro, né, Vanderlei? O cara estava aqui. O cara era do corpo técnico do Cruzeiro. Deixaram o cara ir voar, o cara foi embora. E aí, depois de um alto investimento, ontem você falava isso no programa, seu Vanderlei. O que o Cruzeiro vai fazer com esses jogadores pedidos pelo Larcamón? E se o Seabra chega agora e fala assim, ó, nenhum serve para mim não. Como é que vai fazer? Por incompetência, né? Aí, infelizmente, a SAF aí julgou errado. Não estou dizendo que tinha que ficar, mas é muito pouco tempo. Eu concordo que o Seabra tinha que ter ficado de um jeito, mesmo trazendo o Larcamón, tinha que ter segurado ele, porque era um treinador, era um rapaz que já estava envolvido. Eu acho que tem comentários aí dos próprios jogadores de ter... Porque quem que o Cruzeiro ia buscar? Tinha que buscar alguém que conhece o elenco. Claro. Se busca um cara novo, já pensou até acertar a equipe? Foi você que falou no programa ontem que o Milito, ele é um cara boleirão, que ao invés de ele trazer a comissão toda dele, ele pegou um do Galo. Isso. E colocou na comissão dele também para poder auxiliá-lo. Isso, ele O pegou... Larcamón poderia ter feito isso. Exatamente. Não é? O Milito, no jogo contra o Cruzeiro, ele botou justamente como é que ele chama? Da comissão fixa. Lucas Gonçalves para dirigir a equipe. Foi extremamente inteligente o ato dele. Quer dizer, ele agregou, né? Então é um cara muito inteligente. Está mostrando o Milito, que é um cara que sabe lidar, boleirão mesmo, e acho que vai dar certo. Me ajuda a lembrar aqui, caso falte algum nome, os jogadores pedidos pelo Larcamón. Vidalba. Não, Vidalba, Dineno. Cifuentes, Dineno, Barreal. Tem mais um. Aquele zagueiro, né? Não, peraí, vamos lá. Cifuentes, 1. Barreal, Barreal. 2. Vidalba, 3. Dineno, 4. Tem Mais um. o zagueiro esquerdo. Vidalba. É o Vidal. O Vidalba. São 4, então. Para mim tinha sido uns 5 jogadores. E aí, Matheus? Não deixa de ser um prejuízo para o Cruzeiro. É uma correção de rota. Pode ser um nome interessante aí. O Seabra é um cara que
viveu o Cruzeiro muitos anos, conhece de bola, conhece de futebol brasileiro, estava no Red Bull Bragantino, está voltando para casa, é uma correção de rota do Cruzeiro, mas pode custar caro isso, hein? E ele também não fez muita coisa no Red Bull Bragantino, que era do time sub-23, né? Teve, acho que se eu não me engano, o campeonato da Série A4 lá, que tem que ser de time sub-23. O erro do Cruzeiro já começa na hora que contrata o Larcamón. Por quê? Ele era a terceira ou quarta opção. Aí o Ronaldo ele quer economizar demais, então ele acaba agora tendo prejuízo. A primeira opção, não lembro o nome, o segundo era o Milito. Talvez o Milito custasse um pouco mais que o Larcamón. Aí ele falou assim, não, isso aqui eu não posso gastar, eu tenho que gastar menos. Então trouxe o Larcamón, que era treinador só do Leão e ganhou a CONCACAF Champions League lá, que qualquer um ganha. E aí, depois... Não, é verdade. E depois de 14 jogos, ele é eliminado, ele é demitido por quê? Copa do Brasil, claro, e a perda do título do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro no Campeonato Mineiro, para mim, cumpriu a obrigação dele. Se for olhar pelo começo do ano, começo do campeonato, o Cruzeiro era para chegar no mínimo na final, né? Mas entenderam que, além da Copa do Brasil e as mudanças feitas de forma errada nas finais do campeonato, pesaram também bastante, e a gente tem informação de que o elenco também já estava com rusgas com o treinador. Aqui, vamos trazer no nosso programa aqui os números do Larcamón no comando do Cruzeiro. Diante disso aqui, não sei se tornaria justificável a demissão de Nicolás Larcamón. 14 jogos à frente do Cruzeiro, 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, um aproveitamento de 59,5%. A fonte aqui é SofaScore. Ô Vanderlei, são muito poucos jogos. Mas das 3 derrotas, 2 aí foi gravíssima. Não, mas peraí. Aqui, perdeu pro Souza. Perdeu pro Atlético. Não, perdeu a classificação da Copa do Brasil. Não é só perder pro Essa Souza. aí tem que ser mais pesada do que a final. Vamos lá. Eu ouvi alguns colegas de imprensa hoje, durante toda a manhã, repercutindo essa questão da saída do Larcamón. Poderia ter feito mais na partida contra o Souza, e eu acho que isso nós discutimos amplamente aqui. Eu sou do Vanderlei, tá? Nessa. Não tem jogo. Uma condição de tempo envolvendo aquela partida, para mim, o treinador tinha que chegar e falar, gente, é chutão para frente e acabou a partida. Não tem futebol tático. Nós vamos jogar de acordo com o que nos oferecem de condição. 5 no meio de campo, 4 zagueiros e uma lá na frente, bola para frente, acabou. Eu entraria dessa forma. Eu acho que faltou essa expertise ao Larcamón. E aí perdeu de maneira vexatória. Foi vexatória. Mas eu acho que, de repente, essa condição em que o Cruzeiro se envolveu, pela falta de experiência do Larcamón com o futebol brasileiro, daria até para aliviar. Vexatório, tá, gente? Não estou passando a mão em ninguém aqui, não. Mas aí, somado com essa derrota no Campeonato Mineiro da forma como foi, Mineirão, 60 mil pessoas. Mas são poucos jogos, 4 meses de trabalho. Entendeu? Aqui, nós elogiamos um homem aqui no programa, Vanderlei, Aelton e Matheus. Mas só que com um detalhe. Ele perdeu com o mesmo sistema. O Souza, na hora, colocou todo mundo, o time todo para frente, ele não soube reagir. O Atlético, na hora que começou a tirar também, ele ficou... O Cruzeiro pirou. O Cruzeiro pirou 10 minutos ali. Foi onde perdeu o jogo. Mas você não acha que era uma conversa interna? Não, Aelton, chegar e falar assim, ô, gente boa, te falar, você é bom lá na CONCACAF, você ganhou do time do Messi, parabéns. Aqui a banda toca de outra maneira. Esse seu sistema de jogo não é suficiente para o Cruzeiro. Vão pensar num outro caminho? Será que ninguém viu isso no Cruzeiro? Esse tanto de boleiro que tem dentro do Cruzeiro? Léo, mas espera aí. Deixa eu nadar um pouquinho contra a maré. Deixa eu fazer um Por contraponto favor. aqui. Eu acho que é importante fazer um contraponto também. Estou defendendo Larcamón, não, até porque ele já saiu. Mas olha só. Coisas atípicas. Esse jogo contra o Souza foi atípico, totalmente atípico. Foram 2 erros grosseiros de jogadores. Individuais. Foram erros de jogadores. Então, eu acho que tinha que ser dividida essa responsabilidade. Então, esse jogo contra o Souza, eu não imputo totalmente ao Larcamón, primeiro, porque é um jogo de futebol, os erros podem acontecer. E foram erros de jogadores, não foi um erro tático dele. Minha opinião. Claro. Contra o Atlético, é anormal o time que tem o Cruzeiro, comparado com o time do Atlético, Concordo com você. perderam a final de Campeonato Mineiro? Nunca. O favorito, por circunstância, era o Cruzeiro. Mas, na
se a gente olhar ali, medindo um com o outro no confronto, o favorito mesmo era o Atlético. O Cruzeiro era favorito pelas Isso. condições do campeonato, pela pontuação e tal. E o Cruzeiro foi além. Ele se classificou em primeiro no Campeonato Mineiro, que tinha um América que estava à sua frente e um Atlético que estava à sua frente. Ele classificou em primeiro. Beleza. Ter perdido a final foi também uma circunstância. Então, eu acho que a gente criticar demais o Lacarmon, falar que a culpa é toda dele, a gente está tirando das costas da diretoria a sua responsabilidade, que, na minha opinião, é a maior. É por isso que eu, Entendeu? propus aqui, de repente, uma conversa. Você falou disso aqui ontem, né?